Saúde! Nessa aula, nós vamos começar a aprender a ortografia das palavras, que vem do grego e significa escrita correta. Para aprender a escrever corretamente as palavras, o mais indicado, na verdade, é uma leitura constante e atenta, seja de livros, de jornais, de revistas, para nós aprendermos a identificar as palavras e nos acostumarmos com a forma como elas são escritas. Mas é claro que há algumas dicas básicas para facilitar essa conscientização da grafia correta de determinada palavra. Uma dica básica é que sons parecidos em palavras de uma mesma família sempre serão escritos com a mesma letra. Por exemplo, atrás é escrito com S. Atrasado e atrasar, que são da mesma família, também serão escritos com S. Então eu tenho aqui palavras de som parecido, pertencentes à mesma família e, consequentemente, grafadas com a mesma letra, S. Uma outra forma que facilita bastante na hora de nós identificarmos como escrever determinada palavra é observar o radical dela. O radical de uma palavra é a parte fixa e invariável dessa palavra, que vai servir como base para todas as palavras de uma mesma família. Então, por exemplo, a palavra terra. Terra tem como radical ter. Por quê? Por que o A não entra? Porque quando eu escrevo terrestre, por exemplo, eu não tenho um A depois dos dois R's, eu tenho um E. Então, a única parte invariável de terra é o ter, que é o meu radical. A partir dele, eu escrevo várias outras palavras da mesma família, como terrestre, terráqueo, térreo, terreno, terroso, aterro e enterro. Em todos esses casos, o radical não muda, ele é invariável, mas são acrescidos prefixos ou sufixos a esse radical para formar o restante da palavra. Nesses casos aqui, eu tenho sufixos acrescidos. O que são sufixos? É justamente o que vem depois do radical para formar uma nova palavra. Então, aqui eu tenho como radical ter e como sufixo estre, áquio, eo, eno, oso. Já nesses dois últimos exemplos, além do sufixo, foram acrescidos também prefixos, que é o que vem antes do radical. Então, aqui eu tenho o radical ter e tenho o prefixo a e o prefixo em. E também os sufixos o e o aqui também, formando aterro e enterro. Um outro exemplo de radical com acréscimo de prefixo e sufixo, por exemplo, humano. O radical de humano, na verdade, é human. Eu tiro o O e o H. Porque quando eu escrevo, por exemplo, desumano, o H fica de fora e é acrescido o prefixo des. Quando eu escrevo desumanidade, o radical é human, o O fica de fora, o H fica de fora e eu acrescento o prefixo des e o sufixo idade. E há algumas regras básicas de como grafar esses sufixos. Quando eu usar S, quando eu usar Z, por exemplo, X, CH. Então, aqui, os sufixos es e esa. Quando indicam qualidade ou estado, serão grafados com Z, como é o caso de surdez, viuvez, que são estados, beleza, pureza e limpeza, que são qualidades. Nós podemos observar que todos eles são derivados de adjetivos.
Por exemplo, surdez, surdo, viuvez, viúva, beleza, belo, pureza, puro, limpeza, limpo. Então, sempre quando forem palavras com essas características, que possuem esses sufixos indicando qualidade, estado e sejam derivadas de palavras adjetivas, eu vou grafar com Z. Agora, quando eu vou grafar com S, que é o caso de ex, exa e isa, quando indicar nacionalidade, profissão ou estado social, como é o caso de francês, que indica nacionalidade, portuguesa, nacionalidade, poetisa, profissão, duquesa e burguês, estado social, todos com S. O sufixo oso, com S também, ele indica um estado. Por exemplo, chuvoso é um estado de chuva, brumoso, um estado de bruma, sempre com S. Já o sufixo is, ele indica uma ação, como é o caso de aprendiz, que é o quê? Aquele que aprende, é a ação de aprender, vai ser grafado com Z. Juiz, que é aquele que julga, é a ação de julgar, também com Z. E esse mesmo sufixo is serve também para formar substantivos femininos, como atriz, que é com Z, ou imperatriz, também com Z. Daí uma observação para quando ocorrer dúvida no uso do X e do CH, após ditongo, eu sempre vou usar o X, como é o caso de trouxa, em que eu tenho aqui o ditongo ou, seguido de X, faixa, em que eu tenho o ditongo ai, seguido de X, e peixe, em que eu tenho o ditongo ei, também seguido de X. Então, recapitulando, os conceitos básicos da ortografia. Radical é a parte da palavra que é invariável, fixa. Prefixo é o que nós acrescentamos antes do radical e sufixo é o que nós acrescentamos depois do radical para formar novas palavras a partir dessa parte fixa invariável. Como aqui, enterrado, que vem de terra. Radical ter, invariável. O prefixo vai ser o em e o sufixo vai ser o ado. Vale ressaltar que a forma mais fácil de nós aprendermos a ortografia é criarmos o hábito da leitura. Claro que todas essas regras servem para nós tirarmos dúvidas quando elas aparecerem, mas quando nós criamos esse hábito de ler, é muito mais fácil da gente se acostumar com a forma como as palavras devem ser escritas. Estude.